Cara comunidade, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum e nós temos a grande felicidade de estar acompanhando os textos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados também de Torá ou a Lei de Moisés. Nós estivemos, ao início desse tempo litúrgico, iniciando com o texto do Gênesis, onde nós vimos as narrativas da criação, a vocação de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós estávamos, então, no segundo livro do Pentateuco, que era o texto do Êxodo, a saída do povo do Egito. Mas, nessa semana passada, sexta e sábado, nós já estivemos no Levítico e já estamos agora em Números, o 4º livro. E próxima semana nós já estaremos também dentro do texto do Deuteronômio, que será o último texto do Pentateuco. Quer dizer, nós estamos numa viagem muito bela, acompanhando os momentos principais destes 5 primeiros livros da Escritura. Nós escutamos então esse texto dos Números, porque na tradução para o grego, quando pegaram do hebraico para o grego, devido ao recenseamento dos recenseamentos nesse livro, o pessoal considerou chamá-lo esse texto de Números. Mas no texto em hebraico ele é chamado de deserto, porque é logo as primeiras palavras que se tem dentro desse livro. É o povo caminhando no deserto até chegar à terra prometida. Pois bem, nós temos, em homenagem a esses textos envolvendo Moisés, esses painéis. Aqui a capa do painel, nós temos aqui a parte de cima, a tenda de Moisés, que é dito que quando ele orava, a nuvem de Deus, da glória de Deus, se colocava à frente dessa tenda de Moisés. E essa história da nuvem é muito bela, porque dizia que durante o dia ela ficava lá na frente da tenda de Moisés e todas as pessoas de pé nas suas tendas, viam aquilo e também se prostravam, se ajoelhavam, porque sabiam que Deus estava lá presente ao lado de Moisés. Deus se manifestava para Moisés, quer dizer, era uma situação assim muito especial, muito maravilhosa, quando essa nuvem descia à frente da tenda. Também é dito lá pelo texto do Êxodo e também de Números que essa nuvem ficava à frente da tenda onde Moisés orava. Quando essa nuvem se levantava, o povo se colocava em marcha. Quando a nuvem parava, ficava à frente da tenda, o povo acampava. E dizia que o acampamento, a parada, poderia demorar um dia, uma semana, um ano. Enquanto a nuvem estivesse lá na frente, parada na tenda de Moisés, o povo parava a caminhada. É belo a gente ver que o povo, então, caminhando no deserto, era conduzido pelo próprio Deus. O pessoal tinha essa firmeza, essa fé, que o Senhor ia os conduzindo através de Moisés. Também era na tenda, nesse local de oração, que Moisés orava e dava as diversas orientações para a comunidade, as leis da comunidade, que foi de uma forma muito rápida, que foi apresentado na liturgia, na sexta e no sábado, com o texto do Levítico, que é um texto assim, muito voltado para as realidades do culto e dos sacerdotes. Então estamos aqui nesse belo texto de Números. O povo já atravessou, não é? Em Números, o povo já atravessou o Mar Vermelho. Essa travessia do Mar Vermelho, ela é muito especial porque é o momento que Deus faz a aliança com o seu povo. Desde os textos sagrados, é apresentado que existe um querigma dentro do Antigo Testamento, como
Os profetas apresentavam Deus. Os profetas apresentavam o Senhor como aquele que tirou da terra do Egito. Então, esse momento que Deus tira, passando pelo Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho, é um momento muito decisivo. Os profetas, ou a apresentação de Deus, não é aquele que te deu as tábuas da lei. Deus é apresentado, a aliança de Deus é apresentada como aquele que te tirou da terra do Egito. Esse momento da saída da terra do Egito é um momento, de fato, muito particular da aliança de Deus com o seu povo. Então nós temos essa apresentação, não é, do Mar Vermelho que se abre, da montanha do Sinai. Essa montanha do Sinai nós estivemos explicando. O Sinai tem sobre ela umas nuvens pesadas de chuva com raios de trovão, porque é uma manifestação de Deus através dos fenômenos da natureza. É a famosa teofania. Alguns profetas, alguns homens da Bíblia, Moisés e Elias, tiveram a manifestação de Deus com os elementos da natureza. Então, essas manifestações, tanto aqui para Moisés como Elias, são de grande valor para o povo no Antigo Testamento, porque Deus se manifestou assim de uma forma visível para esses homens de Deus. E nós temos aqui no painel, então, essas medalhinhas, esses grãozinhos caindo, que simboliza o maná que caiu do céu. Então a história é muito particular dentro do texto de Números. O povo está com fome, está com dificuldade. Então eles reclamam lá Moisés, Moisés ora e vem o maná do céu. O maná quer dizer o que é isso? Eles se admiravam com aquelas coisas que brotavam como um orvalho do dia, e, como diz o texto hoje, eles pegavam, pisavam e tudo para fazer um pão. Então Deus deu para o povo o maná do céu. Esse maná do céu já é a figura, já prefigura a Eucaristia. Depois nosso Senhor vai dizer que o verdadeiro pão do céu é o que o Pai dá, que é Ele, o pão do céu. Essa apresentação, então, do maná como já prefigurando, anunciando, profetizando o pão que veio do céu, que é o Filho de Deus, nós vamos percebendo então como essas narrativas do Pentateuco e aqui de Números, elas são profundamente especiais. Foi um milagre que Deus fez de dar esse pão. Mas a narrativa hoje, então, do texto é muito particular, é muito especial. É apenas um corte que nós temos da apresentação em Números. Mas o que começa mesmo é que o povo estava murmurando. Nós não escutamos bem o início do capítulo, mas o povo estava murmurando contra Deus. Murmuravam lá, e diz lá na parte anterior, na Bíblia mesmo, não no texto hoje da liturgia, que entrou no povo um espírito desordenado. Um espírito desordenado de reclamação. E o que foi que aconteceu? O povo estava muito chateado, estava revoltado, porque só tinha esse negócio desse maná para comer, uma coisa sem sabor e sem gosto. Essa situação que é dita sem sabor e sem gosto, ela já também nos indica muitas coisas. Porque se nós formos olhar para a Eucaristia, para as coisas de Deus, às vezes pode ser que as coisas de Deus não tenham gosto ao nosso paladar. A gente não tenha gosto com as coisas de Deus. Aí nós precisamos pedir a Deus a graça de ter gosto com suas coisas, que é o dom da piedade. Toda piedade, às vezes, o pessoal gosta de fazer coisas pejorativas, de uma coisa muito piega, até com um desprezo, utilizando a palavra piega, mas a piedade, o dom da piedade, é a pessoa que tem gosto com as coisas de Deus. E muitas vezes, por causa do pecado, as pessoas têm gosto no pecado. Ama pecar. Ama, faz tudo que é coisa de pecado, o pessoal tem mal, gosta mesmo. Mas para as coisas de Deus, não tem gosto.
Então a gente precisa pedir essa conversão interior dentro de nós, de ter e detestar as coisas do pecado. Então o povo está lá chateado, não é? Dizendo gosto de nada. De repente as pessoas falam isso da Eucaristia. Ah, a missa é a mesma coisa, não tem gosto de nada, tem sal, uma coisa. E só para esse negócio aí, como se fosse uma coisa. Então, vamos continuando, tem uns problemas na transmissão. Pois bem, as pessoas podem ter essa falta de gosto também na missa, não é? Vai para a missa, mas não tem gosto na oração, não tem gosto na Eucaristia, não tem gosto na... É toda coisa sem gosto. A gente precisa pedir a Deus o gosto de experimentar a beleza da Santa Missa, que a missa possa nos renovar por dentro, participar realmente do significado daquilo que nós celebramos. Então, o povo estava reclamando que estava sem paladar, era um negócio aí sem graça. Mas, e depois vamos dizer, olha, nós tínhamos lá, né, lá no Egito estava muito bom, porque nós comíamos peixe de graça, tínhamos verdura, tínhamos cebola, tínhamos alho, tinha um bocado de coisa para dar gosto na comida. Essas reclamações do povo no deserto, elas são muito estranhas, porque na verdade eles não tinham pão, peixe de graça. Eles trabalhavam arduamente, eram explorados, bem dizer, como escravos. E depois ficavam dizendo que comiam de graça. Será que eles não perceberam, não estava claro quanto que eles eram explorados para poder ter aquele alimento? Mas então, para o povo foi muito difícil, estava muito difícil fazer uma caminhada para algo novo, para um momento novo, deixar as coisas, a acomodação passada, para arriscar numa caminhada do deserto, que de fato era algo muito exigente. Isso tem tantas indicações sobre a nossa vida, que às vezes nós precisamos fazer uma caminhada nova e deixar certas coisas do passado para trás, não ficar querendo as cebolas e os alhos do Egito. Mas essa resistência do povo aqui, chateado porque só comiam aquela coisa sem graça, aquele maná, diz sobre também a nossa dureza de coração. Porque na verdade esse povo sou eu, é você, somos nós quando nós nos fechamos para a vontade de Deus, quando nós nos fechamos para o plano de Deus. E nós muitas vezes somos assim. Acontecem certas coisas que nós nos colocamos numa dinâmica de reclamação e de murmuração, ao invés de agradecer a Deus pelo milagre que o Senhor já fez do maná, que o Senhor não nos faltou, suplicar, não, passa a reclamar. E aqui no texto de Números é muito incrível como ele apresenta essa reclamação. Diz que todas as famílias se colocaram à porta da sua tenda, quer dizer, tinha a tenda lá de Moisés que rezava, e que eles ficavam lá e se prostravam quando viu que a nuvem estava lá presente. Mas então todas as famílias ficaram na frente das suas tendas, reclamando daquela situação que eles se encontravam. Isso aqui é realmente uma situação dramática, porque essas tendas simbolizam também cada um de nós, as nossas famílias. E como é que as nossas famílias fazem? Elas se colocam nas portas de suas casas, das nossas casas, para agradecer a Deus, para louvar a Deus ou para reclamar a Deus? Nós somos uma família que louva e bendiz ao Senhor ou somos uma família que fica murmurando contra Deus? Porque isso também tem muito a ver com o que se fala no texto do Apocalipse. No texto do Apocalipse está dito lá que devido ao sofrimento, as pessoas passaram a blasfemar a Deus por causa da dor e do sofrimento. Isso aqui é algo muito particular, porque mesmo a gente atravessando situações difíceis, nós precisamos confiar em Deus. As nossas famílias precisam agradecer todos os bens, todas as maravilhas que o Senhor já fez. Também aqui nós podemos ver uma outra situação. Aqui o pessoal estava querendo comida, estava querendo carne, estava querendo comida mesmo, pão e carne.
estavam exigindo, estavam chateados. E nós poderíamos também nos perguntar até que ponto as nossas famílias fazem tanta questão da Eucaristia. Ou a Eucaristia fica, né? Às vezes pode talvez dar mais, se faltar o pão, se faltar a carne para comer no dia a dia, é um Deus nos acuda. Mas se faltar a Eucaristia, tanto faz como tanto fez. O que é para a gente mais importante? É o pão da Eucaristia ou é o pão dessa vida aqui? Porque Nosso Senhor também vai dizer que a gente deve trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Então, tem essa situação que às vezes as pessoas reclamam muito por coisas desse mundo. Se as coisas desse mundo estiverem resolvidas, as coisas da vida eterna pode que se exploda. Mas não deveria ser assim numa família de fé, numa família cristã. Nós deveríamos suplicar a Deus a graça das nossas famílias poderem ter sempre acesso à Eucaristia, à mesa do altar. E nós precisaríamos valorizar o tempo que nós podemos ter de poder comungar. Porque nós não sabemos, gente, se nós vamos ter tempos sem comunhão e se nós vamos ter tempo com comunhão, como já passamos nesse tempo, nessa situação. E tem aquela profecia do profeta Amós que diz que haverá um tempo de fome da palavra de Deus, que o pessoal vai procurar a palavra de Deus e não vão encontrar. É uma situação muito dramática. Então, assim, nós precisamos, dentro dessa situação, do povo caminhando, murmurando, reclamando, não é? O que é que realmente nos faz falta de uma forma principal na nossa vida? É claro que o texto vai nos chamando à conversão. Então é dito lá que o Senhor ficou irado e foi lá conversar com Moisés, e Moisés também foi fazer queixa a Deus, porque ele estava muito sofrido com essa história toda. É claro que as pessoas poderiam colocar a sua dificuldade para Deus, mas é um modo de se dirigir a Deus. Nós podemos apresentar as nossas necessidades ao Senhor, mas a gente precisa também ter a humildade, a maneira de como solicitar. Não é de fazer de Deus o nosso escravo, se não for do jeito que a gente quer, a coisa não funciona e pronto, e acabou-se. Também aqui, então, nessa dureza do povo, é muito estranha, porque presta atenção, gente, o pessoal já deu um passo muito grande, o pessoal atravessou o Mar Vermelho, já viram aquelas manifestações de Deus ali no Monte Sinai. Então, o povo já estava fazendo uma caminhada, o povo tinha uma caminhada, já tinham visto diversos milagres de Deus para manifestar sua providência e a sua, vamos dizer, providência, sua presença. Mas parece que o povo não entendia muito bem essa presença de Deus, essa providência. Era sempre uns altos e baixos. Esta situação também nos diz muito, olhando para os textos que nós estamos tendo na liturgia, tanto agora na semana, hoje agora a multiplicação dos pães, como também no domingo. Nesses dias do domingo, nós estamos na multiplicação dos pães, estamos no texto de João, escutamos agora domingo, o texto de João capítulo 6, que é sobre os discursos do Senhor do pão do céu. A multidão vai atrás do Senhor, de barco para lá e para cá, o pessoal está interessado no Senhor, o pessoal fez uma caminhada, o pessoal pergunta que sinal nos dá, as pessoas estão interessadas em aprender com o Senhor, mas o Senhor não está satisfeito da forma que a turma estava acompanhando. O pessoal estava acompanhando o nosso Senhor de uma forma superficial. O pessoal estava acompanhando porque ficaram de barriga cheia, ficaram saciados, mas não porque tinham visto o sinal. Então, não é pelo fato de procurar a Deus, ou de, vamos dizer, de estar na caminhada há muito tempo, de já ter visto muitas coisas maravilhosas, que a gente não tenha que continuamente se abrir para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Tanto assim que no texto lá do texto de João, vai aparecer, vai
indicar primeiro no texto um rompimento do Cristo com a multidão. A multidão vai achar aquelas palavras do Senhor muito duras. Depois os apóstolos também vão achar a palavra do Senhor muito dura. E essas palavras do Senhor muito duras é sobre o que mesmo? Sobre a Eucaristia. É sobre o pão da vida. É sobre a Eucaristia. No texto mesmo do Evangelho, nós percebemos que o povo tem uma dificuldade de entender a ação do Senhor de nos dar o pão da vida eterna. E ainda hoje é assim. As pessoas têm dificuldade de aceitar o milagre da Eucaristia, o milagre da presença do Senhor no pão e no vinho, o corpo e o sangue do Senhor, tanto assim que houve um rompimento na comunidade cristã, porque uns acharam que era só uma coisa simbólica, como os evangélicos têm o pensamento, é apenas uma coisa simbólica, não é mesmo a presença real do Senhor. É muito duro aceitar essa realidade que de fato o Senhor está no pão e no vinho consagrados. Na verdade, então, nós estamos mergulhados nestes dias, na liturgia, nos chamando a atenção para o grande milagre da Eucaristia na vida da igreja, em nossas vidas. E que nós precisamos beber, nós precisamos abrir o nosso coração, nossa mente, para que não sejamos um povo de cabeça dura, um povo que resiste à vontade de Deus, um povo que falta fé, um povo que não vê o sinal, que fica apenas em elementos superficiais. Então, Deus atende, nós não temos também nesse texto de hoje, mas Deus vai dar carne para o povo, assim como deu pão para o povo, o Senhor também vai dar carne, vai fazer que as codornizes voem lá para o acampamento e eles possam recolher muita carne. Então nós temos aqui a figura da Eucaristia, pão que o Senhor deu, carne que o Senhor deu. A Eucaristia é isso, é o pão do Senhor, o pão do céu, é o corpo, é a carne do Cristo que é para o nosso alimento. Então nós estamos diante desse belo texto do Pentateuco, textos do Pentateuco. Estamos então agora no livro de Números e estamos sendo convidados mais uma vez para que a gente perceba esse pão que o Senhor de fato nos dá. Hoje no Evangelho de Mateus nós temos aquele momento da multiplicação. No momento da multiplicação nós temos que o Senhor abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes, passou para os discípulos e os discípulos passaram para a multidão. Não tem lugar nenhum que o Senhor passou o pão para os discípulos passaram para a multidão, e a multidão pegou também o seu e foi tirando o que estava escondido e foi partilhando. Não é partilha. O texto não é partilha. O texto é de fato um milagre. Não é como na Bíblia pastoral, que particularmente eu não gosto daquela Bíblia pastoral, que na verdade é uma Bíblia da teologia da libertação e tem vários itens lá bastante desagradáveis. Eles querem apresentar o texto lá do milagre do pão como uma partilha, não é? Então se partilhou o pão, eles não colocam muito, não é? Que é a partilha que o Senhor partilhou e que os outros partilharam, mas quem entende as conversas sabe que é onde o pessoal quer chegar. Às vezes o pessoal falta uma fé no milagre que Deus pode realizar, porque essas teologias muito racionais, na verdade, se a gente for ao fundo e atrás da história, elas começaram com deístas. Quem eram os deístas? Deístas eram pessoas que acreditavam em Deus, bastante racionais, mas Deus estava lá no céu. Deus não tem a interferência aqui na terra. Essa interferência que nós chamamos então milagres. Milagres não existem, não é? Deus está lá e a gente vai aqui. Todas as coisas que se diz que são milagres é uma forma de lenda que o pessoal inventou, um mito, e que nós precisamos compreender com a nossa razão maravilhosa. Na verdade, essas teologias muito racionalistas que negam o milagre, depois vai afundando as comunidades num ateísmo tremendo, porque vai desqualificando a palavra de Deus. Mas Deus não faz milagres, então o que é a Santa Missa? Não é o que é a Santa Missa? O que é a Eucaristia?
que não ser o milagre dos milagres, Deus se fazer presente, nosso Senhor se fazer presente, aquele pão consagrado, ser o corpo do Senhor, o corpo do Filho de Deus, o corpo de Deus, aquele vinho consagrado passar a ser, não é, o sangue do Cristo derramado na cruz. O que é a Eucaristia? Que não nós estarmos todos diante do Calvário do Senhor, o Senhor derramando o seu sangue para nos salvar. Então, também, se a gente não acredita nesses milagrinhos que o pessoal diz, né, essa partilha, não dá para acreditar também na presença real do Senhor no pão e no vinho consagrados. A Eucaristia é o milagre dos milagres. Mas esse negócio de milagre de pão, milagre dos pães, já comentei que tanto na vida de Elias teve, na vida de Eliseu escutamos há poucos dias, na vida dos santos tivemos também, na vida de São Geraldo Magela, que é um santo maravilhoso. Nós temos na vida de São Geraldo, desde a infância dele até a vida adulta, milagres e milagres de pães. Ele pegava os pães da comunidade e doava todo para os pobres. Os irmãos ficavam chateados com ele quando ele estava lá, a despensa estava lá, a despensa toda cheia de comida. Eram milagres que acompanhavam continuamente São Geraldo Magela. Então, se os santos, os mortais, têm de Deus a graça de operar esses milagres, quanto mais o próprio Senhor. E, na verdade, a multiplicação dos pães é uma indicação do que o Senhor faz na Eucaristia, que Ele deu de alimentar a multidão inteira. E o Senhor dá de alimento para todos aqueles que se aproximam da sua mesa para poder alcançar a vida eterna. Que estes textos que nós vamos acompanhando da liturgia sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, nos faça crescer cada vez mais na fé da presença real do Senhor no pão e no vinho consagrados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.